Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vinda a mais um editorial aqui do nosso canal. Desejo do fundo do meu coração que hoje seja o dia melhor da sua vida, o dia mais espetacular e mais abençoado. E a gente hoje já começa com informação. Eu sei que você chegou aqui porque você quer saber o que está acontecendo. Vamos começar desde já, nós vamos falar de uma manifestação do senador Humberto que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. Depois daquelas falas do Lula em relação à CPI, o senador Humberto falou que Lula vai investir pesado contra a CPI. Como que ele vai fazer esse investimento, vamos dizer assim? Quem vai pagar essa conta? Você vai entender porque eu vou trazer isso aqui para você. Inclusive, ele já começou até a distribuir os cargos aí. Você vai entender um pouquinho sobre esses cargos. Nós vamos falar também da manifestação da Miriam Leitão sobre o cenário econômico que nós temos. E o Mário Frias, deputado federal, trouxe um ponto de reflexão aqui sobre isso e tem uma postagem dele. Também vamos falar da viagem do Lula à China. O que ele pode caçar com isso? Eu vou te falar, pode caçar sarna para o Brasil se coçar. Você vai entender um pouquinho mais e a gente vai falar sobre tudo isso agora. Seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e o nosso canal é um canal de opinião. Então a gente está aqui para dar o nosso palpite jurídico, filosófico, econômico, financeiro e político para você também. Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui. Bora começar de análise? Vamos começar analisando aqui o Instagram do Carlos Jordi. Carlos Jordi, para quem não sabe, é um deputado federal do Rio de Janeiro. E ele fez uma postagem de uma matéria do jornal O Antagonista. Eles já falam abertamente. O senador Humberto Costa, que faz parte do governo, ele falou o seguinte: Lula investirá pesadamente contra a CPI, diz Humberto Costa. Planalto ameaça não pagar as emendas a parlamentares que assinaram requerimento para a criação sobre os atos de 8 de janeiro. Segundo Carlos Jordi, o senador Humberto Costa afirma que Lula vai investir de forma pesada, não vai pagar e ainda está fazendo propostas de 60 milhões de reais do orçamento secreto para quem retirar a assinatura. É o chamado mensalão 2.0, institucionalizado contra a busca da verdade. Afinal, qual é o grande medo do Lula? Vai falar que vai atrapalhar as pautas do Lula? Então vamos lá, é só o pessoal do PT apoiar, instaurar logo, colocar em prática e depois que colocar em prática, acelera o processo. Terminou, vai votar as outras pautas. E outra coisa, uma CPI não atrapalha a votação, não. O medo aqui é o que se pode descobrir a partir dessa CPI. E para você ter uma noção, eu vou trazer uma matéria aqui da TV Flórida para vocês. Como que Lula está oferecendo aqui, como que está essa negociação? Ele partiu para um desespero tão grande que ele está oferecendo cargos do segundo escalão. E olha isso aqui. Lula já começa a distribuir cargos com salários de até 40 mil aos seus aliados. Mas eu queria que você prestasse atenção. Esses cargos aqui não é o salário de um mês de serviço pesado e duro, o que já é um absurdo. Você já viu algum trabalhador da iniciativa privada que trabalha, um advogado, algum técnico da iniciativa privada que trabalha numa empresa, que paga impostos, receber 40 mil reais de salário? É raro, não é? Pouquíssimas pessoas, você pode contar a dedo quem recebe 40 mil reais de salário no nosso Brasil. Quem recebe isso, que seja na iniciativa privada, pode se considerar um privilegiado. Mas nesse caso aqui, esses cargos são renda extra. E vai ser, inclusive, lotado de próprios ministros, que já recebem salário de mais de 33 mil. Sabe como? Eles participam de uma ou duas reuniões por mês ou por bimestre, preste atenção, e eles ganham esse bônus aí de 40 mil reais para cada um. É isso aqui que Lula está utilizando para oferecer para quem retirar as assinaturas. É um escárnio total, é uma vergonha. Você imagina, isso quem paga esse salário absurdo é você e eu.
E aí, pergunta-se por que é que nós estamos num cenário econômico tão desastroso. E aí, quem tenta responder isso é Miriam Leitão. Miriam Leitão fala o seguinte: o cenário econômico não é desastroso, mas também não é muito positivo. Ou seja, ela tem que se contorcer para trazer uma explicação. Só para esclarecer, Miriam Leitão é economista, tá? Mas ela é comentarista da Rede Globo também. A Miriam Leitão sofreu críticas até do próprio Armino Fraga. Falou que a Miriam Leitão há muito tempo deixou a ideologia apagar qualquer conhecimento econômico que ela tinha. Quem trouxe essa postagem da Miriam Leitão foi o deputado federal Mário Frias, que era secretário da Cultura, vocês devem lembrar dele, que era ator também. Ele escreveu o seguinte: Miriam Leitão já ultrapassou todos os limites de desonestidade intelectual. Suas análises, entre aspas, que nada mais são que uma espécie de torcida organizada, só servem de piada e nada mais. E realmente, as análises são desastrosas. Não tem plano econômico, não tem projeto econômico. E aqui quem está falando é um cara que bem dizer, terminou. Estou terminando meu TCC em comércio internacional e eu lido com economia o tempo todo. Eu não vi proposta econômica. Eu estou fazendo uma análise agora e um estudo sobre a economia do Uruguai. É a tese do meu TCC que eu estou defendendo na Universidade de Miami, tá? Da Must University. E, para ser honesto com vocês, dá vontade de ir embora para lá. Porque a visão econômica é tão diferente que aqui no Brasil a gente tem medo daqui a pouco a gente está passando fome, ter que realmente comprar dólares igual algumas pessoas estão falando aí. Tá complicado, tá difícil. Vou trazer uma outra matéria para você que vale a pena a gente passar os olhos aqui. Antidiplomático. Lula vai viajar à China acreditando que está pressionando os Estados Unidos, mas pode acabar comprando briga que não é do Brasil. Primeira coisa que a gente tem que falar sobre isso aqui. A briga entre Rússia, Estados Unidos e China, ela vem se acirrando a cada vez mais. No começo do governo Lula, por ser um importante fator geopolítico, o Brasil ter um fator geopolítico importante, foi recepcionado por Biden, que propõe uma agenda de esquerda junto com Lula. Lembrando que Biden é esquerda, que é o presidente dos Estados Unidos, é esquerda. Lula também. Então queriam propor uma agenda conjunta. E Lula foi, não levou empresários, não teve propostas, ficou apenas um dia lá, foi quase que uma visita protocolar, foi sindicato norte-americano e saiu de lá, bem dizer, com uma mão na frente e outra atrás, com uma proposta de investimento na Amazônia que lembra o professor Raimundo, e o salário, coisa pequena, não agradou. E agora Lula já vai para a China para ficar 4 dias na China, ou seja, mostra o interesse e um alinhamento muito maior do que com os americanos, já vai com uma comitiva de empresários para buscar investimento, e isso pode soar como uma afronta ao governo norte-americano. Lembrando que o Brasil, até poucos dias atrás, estava sendo ameaçado de sofrer retaliações pelo governo norte-americano. Qual o motivo? Aceitar navios iranianos aqui no Brasil, navios de guerra, que colocam em risco, inclusive, a segurança dos Estados Unidos, navios terroristas aqui dentro do Brasil. Não foi sancionado. Porque os Estados Unidos é bonzinho? Não, porque ainda precisam do Brasil e a situação dos Estados Unidos é delicada. O fato é que essa matéria aqui do Terra Brasil Notícias, ela explicita, ela traz para vocês a justificativa de que, caso Lula faça sinalizações mais pendentes à China, pode ir sofrer muitas retaliações aqui dentro do Brasil. Então, assim, a política do Bolsonaro de manter mais relações comerciais, afastando questões ideológicas, se mostrou mais efetiva. E tem gente que ainda fala, Lula voltou para o Brasil. Eu acho que o Lula está mexendo em vespeiro que ele não deveria estar mexendo. Bora falar de uma matéria aqui? Vamos falar agora
de um verdadeiro banho de água fria no Lula e também no STF, pelo menos por enquanto. Para quem não sabe, esse aqui é o André Mendonça, ele é ministro do STF, foi um dos ministros do STF indicados por Bolsonaro. O outro, que é o Nunes Marques, está internado já há mais de 30 dias e está fora de atuação. O André Mendonça, e essa matéria do Conexão Política, o André Mendonça frustrou o PT ao paralisar o julgamento da lei das estatais. O que é a questão? Lula quer o controle político das nossas estatais. Você deve lembrar o mensalão, o petrolão, os escândalos de corrupção do PT, você lembra disso? Por que aquilo aconteceu e você não viu falar desses escândalos durante a gestão Bolsonaro? Por exemplo, entregamos uma Petrobras onde os lucros foram recordes e não se viu falar em corrupção dentro da Petrobras. Concorda comigo? Beleza. Por quê? Porque dentro das estatais, hoje, são pessoas técnicas não ligadas à política. São pessoas do mercado que tomam conta dessas estatais. São contratados, não podem ter vinculação política. Assim, se for um político, ele vai atender os pedidos de Bolsonaro. Se for um político, ele vai atender os pedidos de Lula. E o que o Lula quer? O Lula quer colocar todo mundo lá dentro das estatais como político, controlando e coordenando as estatais. Tanto é que ele colocou o Jean Paul Prats na Petrobras e colocou o Mercadante dentro do BNDES. Tá? O BNDES é o responsável por liberar dinheiro para Cuba, Venezuela, é o banco que pega o dinheiro do trabalhador. Quando você deposita o seu FGTS, parte vai para o BNDES. Se você precisar usar o dinheiro, você vai ter que pagar um juro absurdo do dinheiro que já é seu. Quando o Lula empresta para ditaduras como Cuba, Venezuela, ele empresta a juros baixíssimos. Você entendeu que você usar o seu próprio dinheiro é um juro exorbitante, mas o Lula usa esse dinheiro para onde ele bem entender. E sem contar que os cargos, quem escolhe é o presidente. Então, assim, fica muito mais fácil para o Lula dar cargos, esses mesmos cargos que eu falei para você, de 40, 50 mil reais por mês aí. É coisa absurda, é coisa estrondosa. Então, eles deram entrada e querem a flexibilização das leis das estatais. Para quê? Para que ele possa colocar políticos comandando as estatais. E aí, o André Mendonça, que foi o indicado por Bolsonaro, pegou o processo, pediu vista, e assim ele trava o PT por 90 dias. Ele pode ficar com o processo até 90 dias na mão dele, e assim o Lula não pode continuar nomeando políticos, cargos políticos para as estatais. A depender da decisão que venha do STF, o Lula pode responder até por ato de improbidade ou crime de responsabilidade, a depender do que pode acontecer, entendeu? Então, essa decisão do André Mendonça pegou na veia do Lula, bateu de frente o Lula, e é bom sinal que pelo menos deu uma pausa aí nessa sanha maluca por dinheiro que o Lula tá, mas por outro lado a gente espera que o André Mendonça seja coerente e vote a favor da manutenção da lei das estatais. Vamos falar ainda de STF, olha essa matéria aqui do Conexão Política. Alexandre de Moraes e Lula darão sugestões para o PL das fake news. Lula está sendo acusado pelo André Marinho de ser um dos maiores espalhadores de fake news. E ele cita muitas, como por exemplo, falar que o impeachment da Dilma Rousseff é golpe. Por exemplo, falar que o Brasil, que Bolsonaro entregou o PIB negativo. É mentira, entregou o PIB positivo e ainda com crescimento acima, preste atenção, acima da China e Estados Unidos. Não é o André Marinho que está falando, é o Banco Nacional, o Banco Mundial que está falando isso. Então, assim, o Lula vem trazendo, falou que no Brasil tem 120 milhões, foi a Marina Silva, mas ele endossou. Falou que entregou o Brasil com desemprego zero. Mentira. Então, assim, foi uma série de fake news espalhadas pelo próprio Lula. E agora vai ser ele, juntamente com o Alexandre de Moraes, responsável por dar pitacos e palpites numa função que não é nem de um e nem de outro. Função de criar leis é do legislativo. Então, o Lula está querendo passar a carroça na frente dos
bois. E isso não pode. Isso aí viola a separação dos poderes. Tá certo? Pessoal, foi isso por hoje. A gente já começa o dia com bastante notícia. Tinha muita coisa aqui. Se eu mostrasse a tela aqui para você, ainda tem umas 5 notícias para a gente percorrer. Vai ter que ficar para o vídeo do meio-dia, para o vídeo não ficar muito extenso. Já deu 15 minutos de vídeo. Eu não gosto dos vídeos muito longos. Mas é isso. Se você gostou, deixa no comentário. Fala o que você gostou, o que não gostou. Ajuda a compartilhar. O YouTube está limitando o alcance de canais de direita, tá visível isso, tá? Então, se você puder estar nos ajudando, te agradeço muito. E muito obrigado por estar participando aqui do nosso canal. Deixa nos comentários qual a pauta que você quer que a gente fale aqui, que a gente traz para você. E se você está gostando da forma que a gente traz o conteúdo para vocês, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, ao meio-dia eu volto e a gente vai continuar falando de política aqui com vocês. Grande abraço e até lá.